Olá, meu nome é Rita, eu sou médica hematologista da Agência Transfusional dessa instituição e hoje vamos falar do protocolo de transfusão. Represento o Comitê de Transfusão com o Dr. Alessandro, a enfermeira Ana Paula, a enfermeira Renata, a enfermeira Cláudia. E agradecendo esse momento, o núcleo de qualidade na presença da Marilene e do Flávio, que nos proporcionou essa aula. Bem, então o que é protocolo, meus amigos? Protocolo é exatamente hoje que está uma grande moda aí, né? Todas as instituições falam muito dos protocolos institucionais. Então, na realidade, o protocolo ele vai nos auxiliar a quê? A trilhar os procedimentos e as condutas de uma forma muito igual em toda a instituição. Para quê? Para que a gente possa melhorar a questão da segurança da instituição. E tudo que tem dentro de hematologia, dentro da hemoterapia, está tudo normatizado. Então, todo esse nosso trabalho, o protocolo de transfusão, ele está dentro das portarias, sendo a última portaria de 7 de julho de 2020, a número 399. E quais são essas atribuições do nosso comitê? O nosso comitê, ele implanta os protocolos de transfusão e também acompanha, principalmente, a indicação de transfusão dentro da instituição de uma forma que seja segura e cada dia mais adequada à indicação para o paciente. Fazemos as reuniões a cada 3 meses e discutimos também as estatísticas de cada unidade. E esse processo, como é que acontece? Bem, nós somos uma agência de transfusão, ou seja, nós não temos em nossa instituição a coleta. Nós recebemos do Hemocentro de São Paulo as bolsas já separadas. Então, uma bolsa de transfusão, quando o indivíduo vai fazer essa coleta no hemocentro, essa bolsa ela é separada em 4 hemocomponentes, em concentrado de hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado. Significa, então, que uma única bolsa de sangue salva 4 vidas. E as etapas desse nosso protocolo? A transfusão, ela só é realizada a partir do momento em que o médico analisa o paciente, avalia a condição clínica, avalia a condição laboratorial e aí ele vai indicar a necessidade dessa transfusão. Então, o médico, ele vai prescrever a transfusão na prescrição médica, vai escrever na evolução a indicação dessa transfusão. Essa solicitação vai, então, para a agência transfusional, lá vai ser realizados os exames de compatibilidade dessa bolsa, vai ser encontrado e a equipe da agência transfusional vai, então, sinalizar para a equipe de enfermagem para que ela possa solicitar essa bolsa e leve até o paciente para a transfusão adequada. E quais são esses passos, então? Então, o passo inicial, ele sempre vai começar com a equipe médica e que seja essa indicação dentro dos parâmetros do nosso manual de transfusão, que está disponível também pela intranet, junto com o nosso protocolo de transfusão. Então, o médico vai avaliar, vai ser coletado um tubinho do paciente, que é um tubinho roxo e um tubinho vermelho, para que a gente possa fazer essas reações. Vai para a agência transfusional, é feito então a compatibilidade, o tipo de bolsa adequada para aquele paciente e depois a equipe de enfermagem retorna para a agência transfusional e leva até a unidade para instalar o sangue no paciente. Bem, essa requisição de sangue, ela tem que estar dentro dos parâmetros e normativas do Ministério da Saúde. Então, essa solicitação, ela tem que estar completa, com nome, registro,
local onde o paciente se encontra, o diagnóstico, os antecedentes de reação transfusional e com o nome e o carimbo do médico. Gente, isso não é uma solicitação da doutora Rita, é uma normativa escrita pelo Ministério da Saúde. E o tipo de transfusão o médico vai escrever. Se essa transfusão é programada, vamos dizer que vai para uma cirurgia, essa cirurgia é daqui a 3 dias, então ele vai dizer o horário que ele quer essa transfusão e a data. Uma transfusão não urgente, nós teremos 24 horas para preparar essa hemotransfusão. Se for urgente, teremos 3 horas. E se for de extrema urgência, essa bolsa vai ser liberada, uma bolsa O negativo, e o médico vai assinar os termos de responsabilidade em relação a essa transfusão, que é a transfusão de extrema urgência. Quando que a gente vai usar a transfusão de extrema urgência? Realmente quando não dá tempo de realizar os exames. Então, é coletado, o técnico da agência transfusional, ele vai continuar fazendo as reações naquela bolsa, porém, ele vai liberar uma bolsa O negativo, que pode ser utilizada por qualquer tipo sanguíneo. E isso acontece principalmente nos casos de trauma, tá? Quando realmente é uma extrema urgência. Os passos, então, a gente já conversou sobre isso, né? Só para relembrar para vocês que esse sangue coletado pelo paciente vai para o técnico da agência transfusional, ele realiza os exames, aí ele vai pegar essa bolsa no nosso estoque, finalizando todos os exames e depois ele encaminha para a unidade do hospital ou principalmente as unidades que mais solicitam na nossa instituição são as UTIs e o pronto-socorro. E quais são esses exames pré-transfusionais que são realizados? Então, nós fazemos a tipagem ABO, a tipagem RH, a pesquisa de anticorpos irregulares no sangue e a prova de compatibilidade. E quanto tempo isso demora? Isso demora em torno de 15 a 30 minutos, se realmente a gente já encontrar essa bolsa nas primeiras 2 bolsas que a gente analisa. Mas aqueles pacientes que são politransfundidos, eles podem ter vários anticorpos. A gente fala muito do ABO, mas a gente tem mais de 150 tipos sanguíneos, tá? Liberação desse sangue. A partir do momento que a gente fez essa investigação da bolsa, a gente encontrou uma bolsa compatível para aquela pessoa que vai receber, que a gente chama de receptor, a gente finaliza os exames e entra em contato com o local onde esse paciente se encontra, avisa que a bolsa está liberada e o funcionário de enfermagem vem até o local da agência para retirar essa bolsa, juntamente com a prescrição médica. Para quê? Para que a gente possa conferir que realmente está prescrito pela equipe médica. Isso, gente, é uma grande segurança. Lembrando que a gente sempre confere o nome, o registro e a data do nascimento do paciente. Bem, é obrigatório que seja registrado no prontuário do paciente todo o ato transfusional, por toda a equipe, pelo médico que prescreveu e pela equipe de enfermagem. Quando a equipe de enfermagem leva essa bolsa, ela leva junto uma folhinha que tem todos os dados do paciente e essa folha, ela retorna depois para a agência transfusional para que a gente possa fazer a avaliação do ato de transfusão, ou seja, a gente verificar se esse indivíduo foi verificado os sinais vitais antes, 15 minutos após e ao final da transfusão e se houve algum quadro de reação transfusional. Então, é importante também
a gente lembrar que quando nós encaminhamos essa bolsa compatível, ela já vai na temperatura adequada. Então, não precisa a gente deixar essa bolsa na bancada. Essa bolsa, ela já está adequada para a transfusão. O ato transfusional, ele é realizado pelo Corém, pelo enfermeiro padrão. Então, os sinais vitais podem sim ser realizados pela equipe de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem. Mas o procedimento de infusão, ele é realizado pelo enfermeiro. Os componentes plaquetários, eles são transfundidos no máximo em até 24 horas, mas o ideal é, no momento que ele chega, ele já está adequado para isso, tá? Todas as transfusões, elas devem ser com o equipo específico de transfusão, tá? Nós não podemos usar um equipo que esteja na unidade. Quando você leva essa bolsa, você leva junto o equipo. E a duração dessa transfusão? O hemocomponente concentrado de hemácias, ele corre no máximo em 4 horas. Ou seja, se esse acesso ele entupiu, se esse acesso não está bom e passou as 4 horas, a gente deve suspender essa bolsa pelo risco de contaminação. As plaquetas correm de 30 a 1 hora e o plasma ele corre em torno de 2 horas e o crioprecipitado de 30 minutos a 1 hora. Não podemos, gente, adicionar nada naquela bolsa de transfusão. Por quê? Pelo risco de reação adversa e pelo risco de contaminação. Então, a única coisa que pode ser utilizado é o soro fisiológico. Quais são as reações transfusionais que podem acontecer? As reações mais comuns que podem acontecer são as reações febris. Então, a gente verifica a temperatura desse paciente antes. Se durante a transfusão a gente teve um aumento da temperatura em torno de 1 grau a 1,5 graus, pode ser reação transfusional. Então, a gente vai suspender essa transfusão, comunicar a agência transfusional. As outras reações que podem acontecer são as hemólises. Então, o paciente pode evoluir com icterícia até 3 meses após a transfusão. Então, por isso, é muito importante a gente realmente fazer a transfusão se for necessário para o paciente. As outras complicações que podem acontecer são doenças infecciosas, apesar de todo o cuidado que nós temos, é realizado todos os exames prévios naquela bolsa de sangue, sífilis, chagas, AIDS, hepatite B, C, HIV, HTN, V1 e V2. Porém, ainda existe a janela imunológica, que é menor, mas ela ainda existe. Então, a gente tem que ficar sempre atentos para isso. Só relembrando agora o checklist da transfusão. O que eu tenho que lembrar quando eu for transfundir? Essa solicitação, ela tem que ter sido prescrita pela equipe médica, a solicitação ela deve estar completamente preenchida e lembrando que sempre a equipe de enfermagem, ela nos auxilia muito nesse aspecto, sendo uma grande barreira nesse sentido de que a solicitação médica ela deve chegar na agência transfusional preenchida corretamente. A equipe de enfermagem ela confere essa solicitação e leva então esse formulário preenchido para a agência transfusional. A equipe de hemoterapia ela vai então realizar esses exames, lembrando sempre que se for um paciente adulto, se colhe 5 ml do tubo roxo e do tubo seco, até crianças acima de 3 meses. Se for até 3 meses, é o tubo roxo de 1 a 3 ml. Se leva esse tubinho também, gente, ele tem que estar totalmente identificado,
Para quê? Para que não tenha risco de você trocar o tubo ou então identificação inadequada. Isso também é uma exigência das portarias. Será realizado, então, os exames de compatibilidade daquela bolsa que nós temos em estoque com quem vai receber, que a gente chama de receptor. Então, a equipe de hemoterapia fará todos esses exames. Esses exames, eles duram em torno de 15 a 45 minutos no máximo, tá? E aí, em torno, até você finalizar toda a reposição de estoque, até você fazer toda a parte burocrática, deve demorar em torno mais ou menos de 1 hora. Você libera essa bolsa e o indivíduo da equipe de enfermagem vai vir buscá-la. Essa unidade ela vai ser instalada imediatamente quando ela chega no setor. Ela não pode ficar dentro da caixinha, a gente tem uma caixinha específica de transporte que a equipe de enfermagem vem buscar e nós não podemos deixar ela mudar a temperatura, ela já vai na temperatura adequada. Então, a equipe de enfermagem ela vai fazer essa conferência do enfermeiro junto àquele rótulo da bolsa que tem, junto à bolsa de transfusão. Sempre o ideal é a dupla checagem para que a gente não tenha erros. Então, sempre é importante o auxiliar de enfermagem, junto com o enfermeiro, fazer essa dupla checagem, fazer a averiguação dos sinais vitais antes da transfusão, 15 minutos após a finalização da transfusão, e para instalar ele vai usar o protocolo da instituição de enfermagem quanto à asepsia. Bem, a equipe de enfermagem ela tem que ficar atenta que ela não pode infundir essa solução junto com outras substâncias que não seja soro fisiológico. Principalmente, gente, na UTI, a gente deve ficar muito atentos a isso, ficar atentos para a questão de temperatura. Elevou a temperatura em torno de 1 a 1,5 graus Celsius, deve suspender, porque poderá ser uma reação transfusional, e o tempo de infusão, só para relembrar, hemácias de 2 a 4 horas, plasma de 2 horas, plaquetas de 30 minutos até 1 hora pode acontecer, e o crio precipitado de 30 minutos a 1 hora. Então, isso aqui a gente entende da grande importância, principalmente da segurança. Hoje, nós temos um núcleo de segurança na instituição e o protocolo de transfusão é uma das diretrizes de segurança da nossa instituição. Então, eu quero agradecer agora a toda a equipe do Hospital São Mateus, que tem essa visão de segurança, ao núcleo de segurança e ao núcleo de qualidade, que faz deste hospital uma instituição segura para todos. Obrigada.